A Vila Joana prepara-se para celebrar mais um aniversário, o 37º aniversário, e cidade hoje, como tem sido tradição, não apenas e só nestes momentos, porque tenho acompanhado sempre a vida desta localidade, mas tendo sempre, neste momento muito particular, que é a elevação de Joana na Vila, de entrevistar o autarca local, neste caso o António Oliveira. É essa a razão que nos traz novamente a Joana, aqui ao Parque da Ribeira, um espaço verde cuja é a intenção que venha a ser ampliado no futuro, e disso também vamos falar à frente, mas vamos começar a conversa com António Oliveira relativamente a estes 37 anos de Vila e aquilo que está projetado para estes primeiros dias do mês de julho. António Oliveira, muito obrigado. Sabendo que a sessão solene está marcada para o dia 3 e poderá também já dizer-me que tipo de homenagens vão fazer nessa sessão solene, até porque o ano passado um dos grandes homenageados foi o ex-diretor do agrupamento de escolas, Padre Benjamin Salgado. Depois já diremos com um programa de 7, 8 e 9 de julho. Relativamente à sessão solene, quais vão ser os grandes homenageados? Boa tarde a todos. Homenageados este ano, por uma questão de todo o dinamismo que têm tido ao longo dos anos, e o desenvolvimento da Vila e a projeção do nome da Vila que têm feito há muitos anos, como fez o professor Alfredo Oteiro durante muitos anos, esta é que é a verdade, vamos homenagear os 3 grupos folclóricos da Vila, que são 3. O Grupo Infantil Juvenil Dança e Cantar Joana, o Grupo Danças e Cantar Joana e o Grupo Etnográfico Rusga de Joana. Somos calhares, eu sei que no Conselho existem 20 grupos folclóricos, nós temos a graça de ter 3 aqui. Portanto, da maneira que eles tenham projetado, pelos vários elementos que eles tenham feito, da maneira que eles tenham colaborado connosco, a comunidade, dando um exemplo, ainda no último fim de semana foi reanimada a festa Santo António, já não é realizada desde 2014, e foi o grupo Dança e Cantares que levou a efeito a festa e realizou todas as festividades. Já no passado o Rujo tinha a festa de São Bento, o Grupo Infantil Juvenil colabora connosco em tudo, portanto, da maneira que eles desenvolvem a nossa cultura e a nossa imagem, achámos que era tempo de os homenagear. Com a homenagem singela, com a presença deles, com uma atuaçãozinha pequenina deles também e, claro, com os discursos habituais da cerimónia também. E para os dias 7, 8 e 9, o que é que há já do programa que possa avançar? Além da mostra Sabores e Saberes, da Feira de Citivismo, dos Comes e Bebes, vamos ter desporto com uma espécie de encontro de futebol da JJ. Temos como cabeça de cartaz o José Alberto Reis, também no sábado. Na sexta-feira teremos um comediante ou uma comediante. Além dos DJs, no domingo temos o encontro com os 3 grupos folclóricos da Vila, que convidam outros grupos de outros locais para fazer um festival de folclore ou o Festival da Vila de Folclore, além de muitas atividades durante todo o fim de semana. Desporto, cultura, teatro no domingo de manhã, por exemplo, temos muitas atividades. Uma prova daquilo que é a realidade e o tecido associativo da Vila de Joana, não é? Foi assim que nasceu em 2014 as festas da Vila nestes moldes, com a mostra Sabores, Saberes e a festa de ativismo, para que as associações se conhecessem e começassem a criar sinergias e união entre elas. Dá um exemplo muito prático, eu não me lembro de antes desta altura ter havido nenhuma atividade em que os 3 grupos folclóricos tivessem participado em conjunto. E a partir daí começaram a fazer cantares de reis, encontros de reis, sempre que a junta pediu, encontraram-se, fizeram todas as atividades. E as associações viram quem é que existia, quem é que não existia, são múltiplas, são mais de 35 associações que temos na freguesia, encontram sempre, numas e outras, alguma atividade de que possam dar a um e ao outro. Isso é ótimo. António Oliveira, ainda de regresso à ação solene e às homenagens que vão fazer, o ano passado diremos que o grande homenageado foi alguém que deu muito à educação. Sim. Agora vai homenagear 3 grupos que têm dado muito à cultura. A educação e a cultura, não descurando qualquer outro tipo de setor de atividade, são fundamentais no desenvolvimento de uma comunidade. Eu acho que sim. Eu diria a educação e a cultura preservando as memórias que conseguem todos fazer. E se o professor Alfredo, como diretor da escola, e na escola com toda a gente que o acompanhou e continua a acompanhar na escola, conseguiu desenvolver no ponto de vista da educação a nossa vila e fazer, creio, eu sou um exemplo disso se calhar, com que muitos jovens que não tinham perspectiva de aceder a uma universidade pudessem ter numa vila, no meio de Famalicão e Guimarães, a possibilidade de aceder à educação superior, indo aqui até ao secundário,
A verdade é que os grupos folclóricos também o fazem, entretanto, fazem através da cultura e preservando as nossas memórias que eles vão buscar, porque nós nunca sabemos o que vamos ser sem saber o que fomos, isto é que é verdade. E é um polo muito importante, todos são, mas educação e cultura são essenciais. Presidente, estamos, como disse no início, aqui num belo espaço verde, ainda pequeno, eventualmente para as necessidades de uma vila como de Joane. Há esse projeto que já falámos o ano passado de o aumentar, de lhe acrescentar mais 11.000 metros quadrados, julgo eu. Sendo certo que aqui para o nosso lado direito, onde vai nascer a unidade de saúde familiar, ele vai se expandir para essa zona e isso já está, diremos que tratado. Como é que está depois o restante? Estamos a tentar negociar esta parte aqui que fica na minha traseira, onde estamos a ser filmados neste momento, com 2 terrenos magníficos, que estão condicionados para equipamentos, já há muitos anos pelo PDM, e que estamos em negociações para o alargar, entretanto, o parque para essa zona, porque permitia fazer uma ligação do Ribeiro para o outro lado e projetar este parque, além de ser para aquele lado. Para aquele lado teremos sempre o problema de uma estrada que passa com o meio e teremos que criar a possibilidade de as pessoas passarem a estrada de um lado para o outro do parque com a capacidade de ter segurança. Além de que, e não menosprezando, este parque também pode ser projetado para até a rua Professor Egas Muniz. Nós temos ali um corredor pedonal que está junto do edifício da farmácia, para ser melhor conhecido, e obtivemos há dias a possibilidade de conseguir alargar a estrada até uma rua Professor Egas Muniz, dando uma série de muitos metros, ligando este parque até quase lá acima à parte da escola de gestais, tudo com a travessia. Portanto, fica aqui toda uma zona unida, entretanto, além dos pequenos parques que temos pela vila, este será o grande parque, o grande pulmão da freguesia, de facto. Presidente, eu tenho reparado que de quando em vez socorre-se das redes sociais para lançar alguns apelos, diremos para alguns atos menos próprios de vandalismo desta área onde nos encontramos. Porquê é que acontece e se é que se pode ou não controlar ou acabar de vez com esses atos de vandalismo? Nós vamos tentar controlar, acontece sobretudo ali no Parque de Merendas, acontece um pouco por toda a vila com a sinalização, com os espelhos de retrovisores de saídas e tudo isso, mas o que acontece às vezes deixa muito desagradado porque sobretudo à noite temos ali 2 mesas completamente degradadas que mandámos substituir agora, temos umas churrasqueiras todas também deterioradas porque as pessoas vandalizam as churrasqueiras, caixotes de lixo inclusive, temos a parede da casa de banho grafitada da parte de trás também, infelizmente, e o que é que vamos fazer? Primeiro vamos iluminar melhor aquela parte, é o que vamos fazer, vamos subir a copa das árvores entretanto, e vamos tirar a GNR que passa aqui mais ainda a miúdo, eu sei que é difícil porque aquela parte é uma parte traseira escondida, e há pessoas que não respeitam tudo o que é de nós todos, entretanto. Um exemplo prático é este sítio onde nós estamos, que há pouco tempo tinha madeira aqui no chão que foi toda deteriorada e desgastada, além de ter umas telas que tivemos substituído o ano passado e tirámos agora, porque danificaram as telas todas e custam uns milhares de euros cada tela que aqui tínhamos. Acontece, infelizmente, a educação também passa por aí, para as pessoas respeitarem. Eu percebo muitas vezes também, já fui muito jovem e sei que as dinâmicas de massas fazem fazer algumas coisas que não são próprias nossas, mas fazem fazer, mas se calhar se os jovens, sobretudo, e esses jovens que me dirijo, pensarem um bocadinho do que estão a fazer vai danificar algo que é de todos, pensaria um bocadinho melhor. E dou outro exemplo prático, há tempos danificaram 2 vidros no Largo 3 de Julho, que partiram os vidros, ficaram esmilhados, deu alguma confusão esses vidros, reconheço, foi difícil de arranjar a substituição dos vidros, porque o material neste momento não é fácil de arranjar, mas 2 vidros custaram 2.500 euros. Parece pouco, mas é muito dinheiro, seja ele onde for, e foi devido a vandalismo puro, a andar de skate, deixar cair os skates e tudo isso. Eu sei que os jovens gostam de se divertir, mas têm que preservar o que é deles e o que é nosso também. Presidente, e este projeto de aumento do Parque da Ribeira é para você fechar com chave de ouro o seu mandato daqui a 2 anos? Eu gostava de fechar com várias coisas. Se me perguntassem, eu queria o mundo todo, mas se conseguisse ter, idealmente, construído a unidade de saúde familiar, o Parque da Ribeira ampliado e algumas outras situações pequenas, mas para mim valem muito, como pequenas estradas, pequenas vias, pequenas coisas do dia-a-dia das pessoas, ficaria muito satisfeito, sinceramente. Nunca ficaria totalmente satisfeito, porque acho que deixarei sempre algo por fazer e nunca conseguirei tudo. Mas como havia há dias, apesar de nós não conseguirmos fazer tudo, o mundo vai continuar a girar, outro dia vai nascer e outra pessoa vai fazer também.
E falou aí da unidade de saúde familiar, do que sabe, julgo que o projeto estará em fase final de construção. Como é que se encontra o processo? O projeto sofreu um pequeno atraso porque no meio do projeto já concluído e que tinha visto já na Câmara Municipal, que é estou a fazer para a Câmara Municipal, decidiu-se bem, quanto a mim, incluir uma parte subterrânea ou inferior para servir de parque de estacionamento para os médicos, para os enfermeiros, para os auxiliares técnicos, para todo o pessoal, entretanto, isto é, não sobrecarregar a parte exterior da unidade de saúde familiar com o estacionamento dessas viaturas, são cerca de 30 viaturas, segundo foi dito, e fazer na própria unidade de saúde familiar esse estacionamento, o que eu achei de bom grado, sinceramente, entretanto. Está nessa fase, falei com o arquiteto há dias, está em fase de conclusão, entregar as especialidades, para ser lançado a concurso e depois esperemos que apareça uma empresa que construa e rapidamente, que é o que queremos. Se possível até o final do seu mandato. Se possível lá, ontem. Outro equipamento que também para o qual existe um projeto, aliás o espaço já foi visitado pelo Presidente da Câmara, Dr. Mário Passos, que é o Salão Paroquial. Neste momento será uma futura valência, diremos que para a cultura, para a arte e para a cultura aqui na freguesia. Como é que está? Depois do projeto no outro patamar, que foi da Casa Paroquial, que está agora também em fase de conclusão, e foi a Câmara Municipal que está a tratar do projeto também, da questão do Salão Paroquial, não havia projetos antigos, ou o que existia tinha medições muito exíguas e não correspondiam à realidade física que lá está. Ia ser feito o levantamento exaustivo daquele projeto, já foi feito. Está a ser feita agora a alteração de tudo que nós precisamos, tem um espaço multiusos, tem um pé direito magnífico e que permite várias atividades e espero a apresentação do projeto para depois também lançar a concurso e fazer uma coisa também, construir uma propriedade horizontal naquele edifício para que uma parte seja cedida à freguesia ou à Câmara Municipal e possamos intervir naquele local. Mas que será um espaço fabuloso para a vila e para a dinâmica cultural da vila, isso será de facto. E um espaço que a vila não dispõe atualmente, não é? Infelizmente não, nós temos o nosso pequeno auditório na Junta da Freguesia, temos o auditório da Associação de Teatro de Construção, temos o Centro Social da Paróquia de Joano, tem um pavilhão que serve de auditório também para muitas coisas, mas um auditório com dimensão para um concerto, para um jantar com muitas pessoas, de facto não temos, e aquilo permite todas as situações, para uma exposição mesmo, por exemplo. E será uma valência que, estando em território de Joano, que pode perfeitamente servir a comunidades que lhe são próximas, acredito eu. Nós já temos essa realidade na nossa Junta de Freguesia e no nosso dia-a-dia, isto é, nós temos múltiplos serviços e servimos não só as freguesias limítrofes daqui de Pousar Sarmagos, Mugés, Bermunho, Requião mesmo, entretanto, como servimos as do Concelho de Guimarães e até de Braga, que está aqui muito próximo. Parece que não, mas nós no outro topo fazemos fronteira com Braga também. E portanto temos aqui várias freguesias que tocam connosco e que vêm. Dou a realidade do Espaço Cidadão. O nosso Espaço Cidadão pedi para fazer uma espécie de roteiro de quem nos frequenta, da origem, e temos pessoas de todo o Concelho a vir ao Espaço Cidadão, e do Concelho Limítrofe também, e de Braga, e até da Póvoa de Varzim, coisa que me espantou, mas são pessoas que, quando naquela altura estava mais sobrecarregado a outros sítios, sabiam que aqui era mais rápido, vinham aqui, o que nos apraz muito, sobrecarrega um bocadinho os nossos funcionários, mas ao mesmo tempo significa que o serviço é bom e é bem prestado. Presidente, já falámos da unidade de saúde familiar, falámos do salão paroquial e das obras de que ele vai ser alvo, falou há pouco dos seus sonhos de pequenas obras, falou da rede viária. Em termos de rede viária, porque é sempre uma área onde a população que muito se serve dela mais se queixa, às vezes pelas suas más condições, obviamente. Como é que está a rede viária e quais são os grandes projetos neste setor que encontra neste momento? A rede viária sofre de um déficit, eu acho que é estrutural. Nós gostamos muito, todos nós, do asfalto. É ótimo para andar as viaturas, é ótimo para circular, mas esquecemos que uns inimigos do asfalto são os solventes e a água. E depois é normal que no inverno, sobretudo nesta altura, vai ser mais abagada, nos queixemos dos buracos. Eu também me queixo, não é só na minha freguesia, todos nós nos queixamos por todo lado. Aliás, circula ali na Nacional 206. Sim, circula Nacional todos os dias. E portanto, eu também me queixo, e também percebo que as pessoas se queixem, sintam um pouco indignadas, porque pagam os seus impostos, mas a verdade é que nós não conseguimos acudir a tudo ao mesmo tempo. E nesse aspecto, bem haja a Câmara Municipal, que nos tem apoiado imenso nesse sentido, com a brigada, no sentido de sempre que há buracos, e as pessoas têm que perceber, se é um buraco num sítio de uma estrada estruturante, onde passa muita gente que abre de repente, ele consegue-se tapar de repente. Agora, aquele buraquinho pequenino, que quase nem se vê mesmo a passar com o carro temos que esperar para criar mais volume e para trazer mais e para fazer a reparação. E nesse aspecto temos feito.
Claro que há muitas estradas que ainda não estão aqui pendentes, que gostava de fazer. Por exemplo, uma delas, e que é estruturante, é a Avenida da Restauração, que é intermunicipal e que liga Joane, Ronfe e Mugejo. É uma estrada com muitos anos, degradada, mas que precisa de acordo entre as freguesias, dos concelhos, sobretudo. As freguesias existem já esse acordo. A Câmara Municipal tem um projeto para fazer, de Famalicão, está à espera da anuência de Guimarães só. Conheço projetos, aquilo existe, ela em certa altura divide com os dois concelhos, uma parte de um lado é de um e do outro é do outro, e portanto é preciso chegar a esse acordo. Mas é uma estrada que tem que ser mesmo feita, que passa muita gente. Outra que queremos concretizar, e essa é nova, é uma ligação entre a Rua Laboriz, onde tem a GNR, neste caso, e ligar cá acima à Estrada Nacional 206, à beira da Churrasqueira, para ser mais fácil de identificar. No sentido de dar outro acesso à vila. A que lhes falei há um bocado da ligação pelo corredor pedonal e à Rua Professor Egas Muniz. E está a nascer outra agora, neste momento, que é a ligação aqui do Parque da Ribeira até à Rua de Telhado, que permitirá também, e só assim é que permitirá, a construção da unidade de saúde familiar. Entretanto, que ali será feita, portanto tem que ter a estrada de acesso à unidade de saúde familiar. E há uma que, por ser municipal, queríamos fazer muito em breve, e pedimos projeto à Câmara Municipal para avançar, que é a Rua do Souto, que liga entre aqui o centro da vila e lá em cima a Rotunda de Santo António. É uma rua que foi intervencionada há muitos anos, já sofreu sucessivos alargamentos ao longo dos anos, mas precisa de uma intervenção profunda. Isto além de pequenas ruas, e ainda há ruas em terra por Joane, infelizmente. Uma delas é onde mora o Presidente, por exemplo, e assim ficará certamente, porque não me sentiria bem que as outras pessoas tivessem a rua má e a minha estivesse boa, sinceramente. Sou cidadão como os outros, tenho vizinhos como os outros, mas a minha ficará assim, certamente. E daria muito falatório se a rua que serve o Presidente da Junta estivesse em bom estado e as outras não exatamente, não estivesse. Ainda no âmbito das obras, o presente e o futuro das localidades faz mesmo com isto, com investimentos, com projetos. E há também um cemitério que novamente vocês projetam que possa vir a ser alargado. Sim, esta que é a verdade. Nós temos um cemitério gigantesco já. Lembro que o projeto do cemitério novo, como está, o alargamento foi em 2007, mas ele neste momento já está todo construído e sem terreno. Está construído, tem campas, como é óbvio, e outros têm gabetões também, toda a situação, mas que não queria deixar este ónus para quem vier a seguir, seja ele quem for, entretanto, de não ter um terreno para poder construir, para não poder fazer mais campas e ter as pessoas, entretanto. Porque acho que o pior que pode acontecer, e nós que lidamos autarcas todos os dias com esta realidade, é um autarca chegar alguém à beira que tem, infelizmente, o problema de um familiar falecer e não ter sítio para sepultar. E por isso, muitas vezes falei, continuo a falar, da minha colega, sobretudo a Susana, de Ribadave, na altura com a questão do cemitério. Imagino o que passou com aquilo, porque não se devia ser nada agradável. Para mim não seria, certamente, e para os colegas todos têm esse problema. É um problema que eu não quero ter, mas também não quero deixar para ninguém. E, portanto, estou a negociar terreno para conseguir alargar, para adquirir, através da Câmara Municipal, e para os futuros poderem construir, para não terem esse problema, para não herdar esse problema. E a abertura por parte do proprietário do Estou terreno? em negociações, entretanto. É uma proprietária que é uma senhora muito simpática, que se tem portado muito bem connosco em tudo o que nós queremos e que nós precisamos ao longo dos anos, como é óbvio, indemnizando, como é óbvio, o terreno que tem para fazer, mas de modo a não comprometer as negociações, vamos continuar com elas, entretanto. Falou há pouco, enfim, da dor e do sofrimento que será um autarca receber uma família e que não terá lugar, eventualmente, para enterrar o seu ente querido. De outra forma, também sente essa dor. Vivemos atualmente uma crise de habitação e acredito eu que a Vila de Joane, como um importante polo do concelho de Vila Nova de Famalicão, também sofre dessas dores por força do seu crescimento. Tem chegado à Junta de Freguesia também, de alguma forma, estes apelos, estas necessidades? Tem, quase diariamente. Como o Rui sabe, nós temos um bairro, que é o bairro Francisco Simões, que tem 2 polos e vai ser intervencionado, vai ser cedido em direito de superfície à Câmara Municipal para ser intervencionado no âmbito do primeiro direito. E quase diariamente as pessoas abordam a mim e na Junta de Freguesia, mas sobretudo a mim, e marcam para falar comigo. Você disse que não tem casa. Em primeiro lugar, algumas delas têm em casa, mas a renda é tão alta que veem que não consegue suportar, entretanto. E pretendem uma casa seja mais barata ou gratuita, se possível, mas sobretudo mais barata. Mesmo com piores condições, muitas vezes, mas pretendem isso. E depois verifico que há muito, apesar da construção que vem em Joane, toda a existir, há muita falta de construção, há muita gente imigrada.
com muita gente de nacionalidade brasileira, cabo-verdiana, paquistanesa, aqui a viver em Joane, e sinto essa dificuldade. E sinto também a sobrelotação, e temos tido esse cuidado na Junta de Freguesia, das habitações, por uma razão muito simples. Nós, começar, temos que passar os atestados de residência para as pessoas terem os vistos e tudo isso. E quando nós vemos que determinada residência tem uma sobrelotação que nós achamos que é mais que os quartos que ela ocupa, e perguntamos quantos é que tem, perguntamos se já alguém saiu, senão não passamos por isso simplesmente atestado e temos de ter a testemunha. Para as pessoas terem testemunhas que as pessoas estão lá a viver e que vivem condignamente. Para não corrermos o mesmo risco, e não estamos livres disso, infelizmente, que são falar em Lisboa e em outros locais que ainda ouvimos estes dias na televisão. Temos tido esse cuidado, não quer dizer que consigamos tudo, infelizmente, porque não sabemos o que se passa na casa de cada um, nem temos autonomia para lá Mas entrar. esta situação centra-se mais, enfim, com aquela comunidade que está imigrada aqui? Sim, a dificuldade em encontrar habitação sente-se parte de toda a gente. Todos. Toda a gente. A sobrelotação sentirá mais parte dessas comunidades, é o que eu acho. É a minha percepção. E a questão de ser cara a habitação, eu acho que também há alguns senhorios que, perdoam-me, mas perderam um pouco a noção do normal, entretanto. No sentido de que aproveitaram-se algumas coisas para renovar contratos e para não renovar, para tentar encontrar uma renda maior, entretanto. E depois era uma coisa curiosa que eu sei que existe aqui, como existe noutros lados, é o facto de alguém arrendar por um determinado valor e subarrendar depois quartos por esse valor ou o dobro, entretanto, ainda do valor que foi arrendado. E que aqui também sei que acontece, infelizmente. Não tenho provas, não me pergunto, não consigo afirmar, porque as pessoas fecham-se em copas, mas sei que existe, infelizmente, e pessoas de várias nacionalidades a fazer aproveitamento da própria imigração nesse sentido. O que me leva a ficar muito triste, como bom uma vez a ver aqui no sábado de manhã, alguém aqui a pernoitar numa tenda também, aqui neste mesmo sítio onde nós estamos. Chamei a GNR para ver a situação que se passava, a GNR chamou, resolveu-se a situação, mas foi alguém que temporariamente estava aqui a trabalhar, era paquistanês e que não encontrava habitação e depois encontrou com os amigos, mas infelizmente acontece também. O António Oliveira falou há pouco do bairro Francisco Simões e que a Câmara vai intervir, é no âmbito do primeiro direito, do programa Primeiro Direito, é? Sim, já foram feitas verificações, medições, os técnicos da Câmara Municipal estiveram no local. Da nossa parte, já a aprovação no âmbito da Junta de Freguesia para ceder de superfície, tem que ir à Assembleia de Freguesia agora, quando a Câmara o disser que é necessário, e teremos todo o gosto, porque aquelas casas são muito antigas, têm muitos anos, foram construídas por um benemérito e agora não têm as melhores condições para a atualidade. Têm sofrido algumas alterações, muitas delas, fruto com a participação da Junta de Freguesia, dos próprios moradores que lá existem, alguns há décadas, outros mais novos, mas a verdade é que não têm as condições que nós estamos habituados hoje nas nossas casas. E que queremos dotá-las de condições térmicas, climatéricas, acústicas, todas elas em condições e para ter boa qualidade de vida para as pessoas que merecem, seja onde for. Nós não conseguimos, junto da freguesia, só com um programa, através da Câmara Municipal, com técnicos a assessorar, é que será conseguido esse objetivo. No âmbito desse programa, que a Câmara Municipal se candidatou e tem muitos milhões de euros para investir na habitação e no apoio à habitação, Joane poderá ser contemplado com mais algum projeto ou apenas ficará por esta... Eu penso que ficará para esse, pelo menos, entretanto, que os bairros que nós temos que eu tenho sinalizados. Isso não quer dizer que não possa surgir alguma oportunidade e não possamos também avançar para outro. Aquela bolsa de habitação que a Câmara lançou também pode contemplar a habitação em Joana e vendida a custos controlados para arrendamento. E espero que faça isso, porque tem vindo muita gente para Joana e também o precisamos cá, entretanto. Então, a ver, agora duas questões que lhe faço sempre desde que lhe faço estas entrevistas. A primeira, que presente é que é nos 37 anos. Que presente é que é nos 37 anos? Que presente é que é nos 37 anos? Que presente? Olha, eu queria que o Presidente me dissesse que já estava lançado o concurso para a Unidade de Saúde Familiar de Joana, entretanto. Porque eu sei que da parte do Presidente existe essa vontade, perfeito, Presidente da Câmara e da Câmara Municipal. Como gostava de dizer que os terrenos desta amparia seriam largados, sei que o Presidente também o dirá, porque também o pretende. Mas, sobretudo, queria que os joanenses estivessem presentes na cerimónia para ver o que se faz. Eu sei que muitas vezes é fácil dizer que não se faz, mas só para dar um exemplo muito prático. Eu cheguei cá, eu entrei para a Junta de Freguesia numa lista a primeira vez em 97. Entrei para um executivo em 2003, portanto, vai há 20 anos. Eu lembro-me que há 20 anos, e depois fui Presidente em 2013, havia aqui uma estamparia, aqui neste sítio,
estes prédios não existiam, esta realidade que aqui temos do parque não existia também, esta rua que liga ao Largo 3 de Julho é uma realidade nova completamente e existe desde 2019 também, 2018, peço desculpa, como outra realidade, isto é, o caminho faz-se caminhando, não conseguimos fazer tudo um dia. O autarca sonha sempre em concretizar tudo ao mesmo dia, à mesma hora, como as pessoas o querem. O problema é consegui-lo, muitas vezes. Desbloqueámos muitos problemas ao longo dos anos, aqui nesta vila, desatámos muitos nós, criámos muitas sinergias com muitas pessoas e eu espero que continue sempre a evoluir, como vai continuar esta vila durante todos os anos que tem. E um projeto comunitário, como é uma localidade, é um projeto que nunca está acabado, obviamente. Nós sempre temos uma vila em construção, é o nosso velho lema, entretanto, agora temos Joano com vida, mas Joano Vila em construção, isso será sempre, creio eu, porque o mundo nunca acaba, gira sempre, com várias gerações. E o que uns fazem, outros ou fizeram, que acharam bem para aquela altura, outros podem não achar e podem refazer, e muito bem, porque é assim que a sociedade evolui. Uma última questão, António Oliveira. Atualmente lidera a Junta de Freguesia e foi eleito como independente, quando anteriormente foi sempre candidato e venceu como representante de um partido político, o Partido Socialista. Nessa condição hoje de independente, sente-se mais independente no exercício da sua atividade? Eu sempre senti independente no sentido de não depender de um partido para fazer o que quer que fosse na minha atividade autárquica. Apesar das pressões que muitas vezes os partidos exercem e exerciam para tomar determinada ou certa atitude em relação a certas e determinadas coisas de poder municipal, por exemplo. Mas eu nunca fui por aí, entretanto, porque achei que o que está em causa aqui é a minha terra, é Joano e não qualquer partido político. Daí que eu disse muitas vezes que avançava como independente, porque acima de qualquer partido, acima de qualquer ideologia, para mim, estava sempre a minha vila. E foi por isso que avancei. Sinto-me independente, sinto-me mais potenciado para tomar iniciativas de qualquer índole. O relacionamento com a Câmara Municipal é muito bom, como sempre foi no passado, de resto. Pelo menos sempre deu conta disso. Sempre foi no passado, com o Dr. Paulo Cunha, com o Dr. Mário Passos, sempre foi muito bom esse relacionamento e continua a ser, felizmente. Os investimentos demoram a surgir, mas vão surgir, com certeza, entretanto. Espero que surjam muitos para Joana, entretanto, e que esta terra continue a prosperar. Por imposição de lei, é o seu último mandato? Se não fosse, candidatava-se novamente? Sinceramente não sei, Rui, entretanto. Gosto muito da vila, gosto muito da atividade autárquica. Confesso que é muito cansativo, muito desgastante muitas vezes. Tem alguns, eu diria que as pequenas coisas boas superam as muitas más que vivemos ao longo dos tempos. Porque se calhar um autarca de freguesia e de Câmara Municipal, se calhar, está a ser habituado a levar na cabeça quase todos os dias, entretanto, e a ser criticado todos os dias. Mas eu gosto sempre de citar o Agostinho da Silva e dizer que um político nunca deve esperar que lhe agradeça alguma coisa. Nós é que devemos agradecer à população o facto de nos ter concedido o privilégio, de determinada altura, de dirigir os destinos de uma freguesia, neste caso desta vila. São à parte, é curioso que às vezes em publicações suas, nas redes sociais, há sempre lá comentários e o António Oliveira nunca descura a possibilidade de responder a essa pessoa e de a tentar elucidar do que escreve, obviamente. A não ser que a pessoa parta para algo que eu acho que não merece resposta, claro. Entretanto, claro. Se a pessoa diz uma crítica, para mim todas as críticas são construtivas e entendo-as muito bem e percebo perfeitamente as pessoas quando fazem a crítica e tento responder e dizer que vamos fazer, porque as pessoas têm razão muitas vezes. Quando há dias, por exemplo, fiz uma publicação sobre as festas da vila e um senhor falou do parque de merendas aqui da freguesia, o senhor tinha toda a razão, de facto está mal neste momento, porque estava por causa dessas questões de vandalismo. Claro que disse que íamos fazer, mas ele não deixa de ter essa razão e não deixo de ir à luta por isso. Há pessoas que não vale a pena ir à luta e, portanto, aí desisto, como é óbvio, entretanto, e nem dou isto é, não dou atenção, sinceramente, porque não vale a pena, porque, sinceramente, eu acho que um autarca conhece bem a comunidade dele e vai conhecendo sempre quem é que as pessoas como são, a sua psicologia e como é que elas funcionam. E se calhar sabe, muitas vezes, o que é que uma pessoa tem de segundo interesse, muitas vezes, quando faz uma crítica, o que é que está a sujar. Porque, repare, nós nesta vida, muitas vezes, somos forçados a dizer sim, mas somos forçados muitas vezes a dizer não. E às vezes as pessoas interpretam um não como não gostando da pessoa, não querendo fazer o que a pessoa quer. Não é fazer o que a pessoa não quer, é não fazer aquilo que não podemos fazer, entretanto. Ou porque é ilegal, por simplesmente,
ou porque não permite, ou porque não é adequado, ou porque do ponto de vista financeiro não podemos suportar. E as pessoas muitas vezes revoltam-se nas redes sociais com algumas tiradas que eu conheço, entretanto, sei onde elas vêm, por causa dessa mesma revolta. Mas nós temos que ter o arcabouço suficiente, embora tenhamos família que sofre muitas vezes com essas coisas, mais do que nós, entretanto, que não sabe o que é que se passa, mas temos que ter o arcabouço e a resiliência suficiente para aguentar, respirar, partir em frente. Então, Oliveira, muito obrigado. Obrigado, eu. E continuação acredito que seja de um bom trabalho, pelo Espero menos foi reeleito há 2 anos. E é então a entrevista com o Presidente da Junta de Joana, vila que está a celebrar o seu 37º aniversário. Há um programa definido para os dias 7, 8 e 9, sendo que a sessão solene vai decorrer na noite do dia 3 de julho. Portanto, ficou já logo no início o convite do Presidente da Junta, António Oliveira, de que os joanenses e a comunidade vizinha se juntem à festa de Joana. Muito obrigado.